pessoal, sejam bem-vindos a mais um Podcerne. As hosts, eu, Mariana, Tawane e Maria Eduarda. Tudo bem, meninas? Oi, Mari! Então, na nossa temporada de agora, a gente está falando com pessoas com condições de saúde ou pessoas que cuidam de pessoas com condições de saúde. Ficou ruim, né, essa parte, mas é isso daí. Então, hoje a gente tem um convidado super especial, e especial para mim. Eu fico emocionada, eu falei que eu não ia chorar, mas estou quase chorando. Ele foi meu paciente por 20 anos, quase 20 anos, não, 20 anos que a gente se conhece, mas eu pude acompanhar muito da história dele, então eu revisitei várias coisas na minha vida e por isso que eu estou tão emocionada. Como profissional, como pessoa, ele não foi só meu paciente, ele foi um grande amigo e a família dele foi uma família muito acolhedora comigo, então por isso que é muito especial. Então hoje a gente está aqui com o Pedro Zanardi, 34 anos, empresário, com lesão medular. Tudo bem, pessoal? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Eu fico muito honrado, né, em receber esse convite, que nem a Mari falou, nós estamos há 20 anos nessa caminhada, né, que eu sofri meu acidente e ela acompanhou realmente desde o começo. Você falou que você se emociona, eu também acabo, né, embargando um pouquinho a voz aqui. Mas eu fico muito feliz em poder dividir um pouquinho de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi, o que eu venho, né, passando e vou viver ainda junto com vocês, né, que são do Podcerne, que são do Cerne, e com enfim, toda a minha rotina de vida. Então eu fico lisonjeado aí por esse convite e tenho certeza que vai ser uma conversa muito gostosa e agradável. Vamos lá, Pedro. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua vida antes do acidente, né? Apesar de... Você tinha 14 anos, mas a gente com 14 anos também tem vários sonhos, né? A gente pensa em várias coisas, não muito a longo prazo, mas a gente tem alguns pensamentos. Eu era terrível. Não que mudou muito depois, né? É que a gente está numa conversa aqui que, né, eu disse, é entre amigos, realmente, porque a gente criou amizades, né? Então, uma coisa vocês podem saber que eu era terrível quando eu era mais novo. Minha mãe sofreu muito, né? Eu era aquele cara que gostava da natação, eu gostava do futebol, eu gostava da corrida, eu gostava do judô. Eu só não gostava de estudar, né? Eu só não gostava de estudar. Sentar numa cadeira era um problema. Então, olha só que ironia, né? Olha que ironia. Sentar numa cadeira para estudar era um problema. E realmente, eu sempre me vi nesse mundo de esporte, de atleta. Queria ser que nem toda criança jogador de futebol, queria ser que nem toda criança qualquer área de esporte, professor de educação física, era sempre as únicas matérias que eu me destacava na escola, inclusive, né? Então, assim, quando eu sofri meu acidente, eu tinha 13 para 14 anos, né? Eu sofri meu acidente no dia 18 de fevereiro de 2005, e meu aniversário é 1º de março, era 1º de março, né? Então foi 15 dias antes do meu acidente. Então uma pessoa de 13 para 14 anos almejava esse tipo de coisa ainda. A gente não pensava ainda assim, o que eu vou ser, o que eu quero ser. Eu quero ser professor de educação física, eu quero ser jogador de futebol, quero o que eu realmente gostava de fazer, né? Que era fazer bagunça e esporte, né? Pedro, e você se importa de compartilhar com a gente como foi o seu acidente? Não, de forma alguma. No dia que eu sofri meu acidente, eu tava brincando de esconde-esconde e eu morava num prédio que tinha uma claraboia. Assim, não sei se todo mundo tá habituado ao que é uma claraboia, né? Que é aquele fosso de iluminação de acrílico que ilumina a garagem do prédio, né? E no prédio que eu morava, eu tinha outros amigos que moravam no mesmo prédio. Era um prédio que tinha bastante morador, então tinha vários amigos. E numa dita sexta-feira da primeira semana de aula, a gente saiu da aula, tudo, almocei e eu desci lá embaixo para brincar. Fui brincar de esconde-esconde, me deitei nessa claraboia, entre a claraboia e a muretinha que tem ali, e fui me esconder ali. Só que quando eu fui fazer isso, eu fui levantar, eu apoiei a mão na claraboia e ela quebrou.
E aí, quando ela quebrou, eu não tive apoio para levantar e eu acabei caindo. Então, quando eu caí da altura da portaria até a garagem, né? Uma altura de um andar ali, um pouco mais alto, porque a garagem é mais alta. Só que o que aconteceu comigo na época é que, como eu falei, eu sempre fui muito do esporte. Então, na época, eu já tinha participado de 3, 4 campeonatos paranaenses de judô, eu já tinha vice-campeonato paranaense de judô. Então, eu sabia me defender de uma queda. Só que quando eu caí, antes de eu cair, eu bati minha cabeça nessa dita mureta e eu desmaiei. E eu tive um coágulo, inclusive, na minha cabeça, que quando eu sofri meu acidente, a minha maior preocupação... A minha não, né? Porque você é muito novo para entender essas coisas. Mas a maior preocupação que tinha, que inclusive eu fui até para São Paulo na época para tratar esse assunto, é que me fez um coágulo na cabeça. E esse coágulo na cabeça, que foi quando eu desmaiei, não me deu reação de proteção para quando eu caí. Então, quando eu sofri o acidente, eu caí de costas, né? E aí eu tive uma compressão na minha medula, na altura de T11 e T12. Né? Então, é uma lesão que ela é relativamente baixa, não é das mais baixas, mas também não é das mais altas, né? Então, assim, foi dessa maneira que eu acabei sofrendo, né, meu acidente ali. Foi, né, devido a uma queda. E você tem... as memórias são bastante vívidas desse período de internamento? Você passou por cirurgia? Não. Assim, eu me lembro muito pouco, porque como eu não cheguei a passar... Eu passei por cirurgia nas minhas costas, né? Que na época eu tenho que agradecer, inclusive, muito ao Dr. Luiz Borba, né, Mari? Que foi, assim, sensacional. Ele era um amigo da família na época. E o meu pai estava trabalhando e minha mãe estava viajando quando eu sofri um acidente. E por um acaso, o que eu chamo de tio Luiz, ele estava passando, correndo, fazendo exercício, né? E o meu pai ligou para ele foi, me atendeu. Ele foi junto com a ambulância comigo pro hospital. E lá ele me operou, assim, em questão de 2 horas do meu acidente, eu fui operado. Então foi um atendimento muito rápido, foi, assim... Então, assim, que nem eu falo, assim, eu devo muito a ele pelo que ele fez para mim na época, né? Foi ele que, inclusive, depois eu saí do evangélico, fui pro Pilar, saí do Pilar, fui pro Beneficência Portuguesa, tudo apoiado por esse médico que, assim, é uma pessoa muito importante na minha história, né? E eu fico falando, eu me perco. Qual era a pergunta? Era isso, e eu vou te fazer outra pergunta já, na verdade. Falar agora, Pedro. E depois... DH bate às vezes, né? E depois do acidente, né, obviamente houve uma mudança de vida, né? E como que você lidou com essa mudança? Quais foram os principais desafios? Eu falo que após a lesão, o maior desafio, eu falo assim, porque na época eu tinha 13 para 14 anos, né? Então, eu era muito novo. Você não entende necessariamente o que está acontecendo com o teu corpo. Você não sabe se aquilo que está acontecendo é para sempre, não é. Você não tem noção do para sempre, né? Para sempre é muito longe. Exatamente. Você só tem 13 anos. Você só quer saber de brincar, fazer festa, fazer bagunça, né? Não, é uma mentalidade diferente. Então, assim, o que eu falo que a parte mais difícil para quando as pessoas que sofrem esse tipo de lesão, ela não fica necessariamente no paciente. Ele fica naqueles que estão em volta do paciente. Pai, mãe, no meu caso, né? Pai, mãe, irmã. Essas pessoas que sofrem. A irmã, no caso, assim, a minha irmã é 3 anos mais nova. Então, ela tinha 10 anos. Também, na época, talvez não tivesse também esse entendimento. Mas, assim, pai e mãe tem que segurar uma barra. Tem que segurar uma barra que, assim, eu não consigo imaginar. Eu acho que só quem passa por isso pode explicar. Então, assim, eles, na minha situação, eles me direcionaram, entende? É assim, cara, aconteceu. Na época, a primeira coisa que acontece quando qualquer pessoa que sofre um acidente, as pessoas veem. E a célula tronco? E a célula tronco? Pô, você não sabe. Quem não é do meio, quem não é do ramo, não entende, não sabe.
como é, o que é, como funciona, como não funciona. As pessoas chegam perguntando essas coisas e você não sabe. Então, assim, eu não sabia. Meus pais não sabiam. Então, eles tiveram que pesquisar, fomos atrás de inúmeros médicos para poder entender, até o momento que a gente foi em uma consulta lá em São Paulo, quando eu estava internado lá. Eu não participei da consulta, foi meu pai. E ele perguntou pro médico da época, eu tô falando em 2005, né? Então, assim, nós estamos falando há 20 anos atrás, muita coisa já mudou. Uhum. Então, ele falou assim, se fosse o seu filho hoje, você faria a cirurgia? Ele falou, não faria. Ele falou, então, essa opção está descartada. Agora nós vamos trabalhar com o que a gente tem. O que a gente tem? A gente tem um menino de 13 anos na cadeira de rodas que precisa se preparar para o mundo. Ele precisa estar pronto para aquilo que o mundo oferece a ele, né? Então, assim, a grande dificuldade das pessoas que sofrem lesão, no meu caso, que são muito novas, é que você tem que ter um pai, uma mãe, não necessariamente um pai e a mãe, tá? Vamos colocar figuras assim, ali, exatamente, né? Vamos colocar assim, que nem fala quando a mãe tá grávida, né? Rede de apoio. Rede de apoio, isso. Você tem que ter rede de apoio. Que te direcione, né? Que direcione. Uhum. Então, assim, quando eu comecei a entender o que estava acontecendo, já era algo natural para mim, entende? Porque você não tem essa noção quando você é muito novo, né? Mas quem estava na minha rede de apoio, vamos colocar assim, eles tinham essa noção, eles sabiam. E eles fizeram de tudo na época que estava ao alcance deles e que foi possível para que fosse filtrado e a gente não sofresse, né? Eu não sofresse com o peso daquela lesão, com o peso daquela situação que efetivamente hoje eu falo com tranquilidade, né? Eu já com 34 anos, então eu falo assim, algo que provavelmente vai ser para o resto da minha vida, ou se for mudar, não vai ser tão cedo, e assim, tá tudo bem, né? É você entender que tá tudo bem, entende? Então, é isso que eu te falo assim, as maiores dificuldades, quem passa quando sofre uma lesão, no meu caso, é a rede de apoio. E quando... eu imagino que quando a pessoa sofre essa lesão mais tarde, ele sofre, mas ele tem que entender que não é porque ele não consegue mais fazer isso que ele vai ter que deixar de fazer todo o resto, entende? Teve uma frase que meu pai me falou uma vez que eu nunca vou esquecer e que eu tenho que entender que é isso que acontece e é assim que funciona. Meu pai me falou um dia que a cadeira de rodas para mim tinha que ser que nem um relógio, um acessório. Que nem todo dia as pessoas acordam, colocam seu tênis, sua calça, sua camiseta, seu relógio e vão seguir a vida, buscar pelo que é melhor para eles. Eu ia ter que fazer a mesma coisa, só que eu não ia colocar o relógio, eu ia colocar um relógio numa cadeira de rodas. Eu ia sentar. Então, a partir do momento que eu entendesse que a cadeira de rodas é um acessório à minha pessoa, que nem vocês usam brinco, né? Vocês usam relógio, tênis, o batom, eu tenho o meu acessório que vai ser a minha cadeira de rodas. Mas não é porque você tá com um brinco e ela tá com outro que vai fazer você ser melhor do que a outra. Sim. Entendeu? Não vai ser esse acessório que vai mudar quem você é, o que você faz ou o que você quer ser. Então, foi uma coisa que eu aprendi muito cedo. E eu tive que aprender muito cedo, né? A gente acaba amadurecendo mais cedo. A gente perde fases da nossa adolescência que, infelizmente, acontece. Mas não é porque eu vou perder essa fase da adolescência que eu vou jogar toda a minha adolescência fora. Não é porque eu vou deixar de fazer uma coisa, não é porque eu não vou fazer a viagem de formatura com a escola
porque às vezes vai para um hotel fazenda que não é adaptado, não é porque eu não vou na viagem de formatura que eu vou passar todos os outros 4 bimestres do ano me lamentando na escola que eu não posso andar com as pessoas ou eu não posso estar com as pessoas. Então você precisa ter essa noção. Quando eu falo isso lá atrás, eu falo isso para quando as pessoas que sofrem um acidente com mais velho. A pessoa às vezes ela fala, não, porque eu caí de moto, mas eu gostava de jogar futebol, mas eu jogava futebol toda quarta-feira, e eu ia... Não é porque você deixou de jogar futebol toda quarta-feira que você não pode mais ir pro estádio acompanhar futebol, que você não pode ir para lá para poder sentar a hora que terminar o jogo, você tomar cerveja com eles, comer um churrasco com eles, usufruir de momentos com as pessoas que estão ao seu redor, para mostrar para elas que você não é diferente das outras. A vida ainda acontece, né? A vida continua, entende? Então, essa é a frase assim, que para mim assim, foi uma virada de chave quando eu era muito novo, que meu pai falou que a cadeira para mim é um acessório, e a partir daí eu entendi isso e eu segui a vida, viajei o mundo e fui... E fez. Usufruir. Né? Eu vou aproveitar o que você falou, porque eu ia fazer a pergunta de como que foi a reação dos teus pais, mas eu vou aproveitar o que você falou olhando de fora, tá? Porque eu olhei de fora, né? Então, assim, o Pedro, ele era um adolescente, né? Assim, de verdade. Eu ia atender, era uma diversão, gente, vocês não têm ideia. Eu aprendi muita coisa com o Pedro, muita coisa. Inclusive, a ter um filho adolescente, né, Pedro? Porque quando o Tomás começou a ficar mais velho, ele falava, não é isso não, é isso, não, é isso, né? Então ele me ensinava, inclusive, né? Mas eu vou falar de leveza, porque assim, não deve ter sido tão leve, mas assim, o Pedro tinha uma leveza. E todo mundo falava isso. Então ele chegava sempre de alto astral, que eu acho que... Os 2 amigos para assistir a fisioterapia. Isso, eu ia fazer fisioterapia dele. Sempre tinha amigos, gente, vocês não têm ideia. Sempre tinha gente conversando junto, fazendo, ajudando, né, Pedro? Até contando abdominal, trocentas coisas lá, né, a gente fazia. E a questão, quando ele falou que a rede de apoio, no caso dele, foram os teus pais, de deixar leve para ele, eu realmente via os dois, né? Eu vi várias vezes a Neiva chorando na janela da piscina, assim, mas o Pedro não via, entende? Então, assim, a Neiva mostrava a parte de, vamos lá, entra... Eu não podia atrasar 5 minutos, né, Pedro? Mari, 5 minutos, eu ficava lá. Então, ela cuidava. Quando eu atendia também, a rotina do Pedro era bem intensiva, assim, intensa. Eu fiquei, depois da minha lesão, depois da minha cirurgia, eu fiquei 1 mês só em casa. E eu pedi para voltar para a escola. Eu não queria ficar em casa, eu queria, né, seguir a vida. Eu não entendia aquilo na época. Eu falei, não, eu vou voltar para a escola. Eu vou voltar a fazer bagunça. Eu vou, exatamente, e fiz muita. E o pai então, do assim, Pedro era aquele, assim, tipo, como ele falou isso pro Pedro, ele falava assim, para fazer fisioterapia, o que precisa, Mariana? Daí eu isso, aquilo, pum, montou. Entendeu? Vai e faz, tem que fazer. Quantas vezes, assim. Então, ele era prático, né? Assim, então, isso que ele tá falando de organizar e direcionar, eu vi muito. E eu ia te perguntar isso, né? Da reação dos teus pais, que você já respondeu, que eles foram pra vida e... eles foram de encontro, né? Eles foram de encontro. Não é fácil, né? Você... né? Não sei se você já tem filho ou filha, não. Mas, assim, então você está na mesma situação que eu também não tenho. Então, mas as duas que têm, o seu filho é o seu bem mais precioso. Né? Você não quer isso. É uma coisa, a gente se conhece bem antes de ser mãe, que eu só consigo hoje me colocar no lugar da sua mãe porque eu sou mãe. E eu não consigo entender a dimensão disso, de passar por esse processo junto com o filho. Hoje, quando elas dão uma topada, a gente já fica desesperado. Bem isso. É bem isso. Então, realmente, eu falo que a família realmente é o que motiva, é o que faz, eu acho que tanto tirar a pessoa que está lá no fundo, como faz com que a pessoa nunca entre lá.
sabe? Como que faz com que a pessoa nunca entre lá. E eu queria te perguntar outra coisa que eu achei bem legal, que a adolescência é uma fase crítica para todo mundo, né? E você mencionou esse seu desejo de voltar para a escola, e você aparentemente era uma adolescente que tinha muitos amigos e continuou tendo muitos amigos, a ponto que eles iam ver você fazer físico com a Mari. Como foi essa volta para a escola? Os seus amigos te verem, a escola porque foi o mesmo Meus ambiente, amigos foram né? todos no hospital me ver. Eu fui praticamente expulso do Pilar. De bagunça. Então, todos acompanharam. Todos acompanharam. No meu caso, realmente teve toda uma situação de adaptação da escola, porque lá atrás não existia que nem hoje tem, né? Não, porque tem o pessoal que tem a preparação, que tem na nossa época não tinha. Não tinha tanta acessibilidade, assim, não era visto, assim, não tinha essa, não queria usar a palavra mistura, mas não tinha essa homogeneização da inclusão. Exatamente, essa inclusão. Não existia isso, né? Então, assim, quando eu sofri meu acidente, os diretores da minha escola realmente foram muito positivos. Eles adaptaram toda a escola, porque a escola tinha degrau, não tinha como, né? Eles colocaram rampa em tudo, falaram, não, aqui vai ser assim, Pedro, o que você precisa? Você precisa de um inspetor, vai ter um inspetor à sua disposição aqui e tal. Porque estava todo mundo preocupado, estava todo mundo meio assustado, né? Com essa situação. E aí, quando eu cheguei na escola, foi um choque para as pessoas, né? Para as crianças ali em volta, né? Mas eu fui muito bem recebido. Eles, assim, eu fui muito bem recebido. Todos sempre continuaram me tratando da mesma maneira. Continuaram tratando da mesma maneira. Eu continuei tendo os mesmos amigos que eu tinha na época. Continuei tendo até hoje. Tenho ainda alguns, assim, sabe? Então, a parte dos alunos, eu acho que vem muito mais da escola, dos professores da diretoria, deles prepararem os alunos para receberem aquilo não como uma anomalia, entende? Mas receberem aquilo de uma maneira de tipo, não, ele continua sendo o mesmo Pedro que estava aqui um mês atrás. No mês passado. É o mesmo Pedro, entendeu? Então, isso, na minha parte, assim, foi muito bacana, assim. Eu só tenho a agradecer, né, aos diretores, aos professores da época lá do Colégio Positivo Júnior. Fazendo um merchan aqui. O merchan não paga. Mas o Pedro sabia descer de escada, né, Pedro? Sabia. Até hoje sei. Até hoje desço ainda. Fala que preciso. não, dessa fisioterapia. Até hoje. Aprendi muito, né? Pedro, e além da sua família, né, teve alguém específico ou alguma experiência que te ajudou nesse processo inicial? Tá aqui do meu lado, né? A gente se ajudou, né? Ela, além de fisioterapeuta, ela era uma psicóloga. Até uma coisa que eu estava comentando com vocês antes aqui. Um fisioterapeuta não é só um fisioterapeuta. O fisioterapeuta é pai, mãe, psicólogo, é amigo, é confidente. E é difícil, sim. Você está passando por mudanças e alguém precisa te falar isso. E as pessoas nem sempre falam. E assim, você quer se abrir com alguém às vezes e você não tem. Então, assim, a Mari fez esse papel comigo na época, né, Mari? E assim, a gente só agradecer a você por tudo que ela fez, não só pra mim, como pra minha família, né? Porque que nem quando eu tava lá dentro fazendo a fisioterapia e não tava vendo, a minha mãe tava do outro lado da piscina chorando. Não é porque eu não tava vendo. Eu não tava vendo porque ela sabia que a minha mãe tava chorando e me virava para que eu não visse a minha mãe. Entende? A sutileza das coisas. Então, existem pessoas muito importantes na minha vida e a Mari com certeza. E tirando
físio, agora puxando pro meu chorão, lado. Você fez algum outro acompanhamento depois do acidente? Ou foi só físio mesmo? Eu fiz hidroterapia, fisioterapia, né? Mas eu passei alguns períodos no SARA. Eu fui pro SARA 4, 5 vezes, assim. Eu pegava as minhas férias, porque eu ia pra aula, né? E aí eu pegava, tipo, nas minhas férias, eu ficava as minhas férias no SARA. O que é SARA? O SARA é um hospital de reabilitação que tem em Brasília. Entendi. Hospital SARA. É que não é a minha área, gente. E é bem legal a gente falar que o SARA é um serviço público. Sim, então, é um qualquer serviço pessoa que tenha sofrido não só uma lesão medular, mas qualquer Tem lesão gente com AVC, origem neurológica, tem tem pessoas AVC, amputadas, né? PCE. Então, podem se inscrever e eles, ter acesso. quando você vai pra lá, você chega com uma mentalidade. Você chega, nossa, eu vou vir aqui e eles vão descobrir a cura pra mim. Quando você chega lá, eles olham pra você assim e falam assim, não, nós não vamos te ensinar. Nós não vamos te curar. Nós não vamos fazer nada. Nós vamos fazer os exames padrão aqui para ver se o teu corpo está tudo bem, mas a partir de agora você está aqui para você aprender a viver em cima de uma cadeira de rodas. Então eles te ensinam, é porque assim, eu era moleque arteiro, então não era Teve tanto que modificar caso, as artes. não era tanto caso, mas assim, eles te ensinam a você sair da cadeira, sentar no chão, a você, se você cair da cadeira, você subir na cadeira, a você fazer a transferência da cadeira para a cama, da cama para a cadeira, a você entrar no carro, a você desmontar a cadeira, quando você está sentado no carro, desmontar a cadeira, colocar no banco do passageiro para você ter a sua independência. Então, eles são que fala hospital, mas não é bem um hospital, lá é realmente um centro de reabilitação, assim, voltado a criar a independência do deficiente físico, entende? Então você aprende muito as manhas, vamos dizer assim, as malícias de uma cadeira de... Tem gente que não consegue subir rampa, eles ensinam a subir rampa. Tem gente que não sabe descer meio fio, eles ensinam a descer meio fio, entendeu? Eles fazem esse tipo de ação, assim, e aí eu fui para lá 3, 4 vezes, fiquei um período para poder realmente aprimorar já as artes que a gente achava aqui. Quando chegou lá, não era, era aquilo mesmo, realmente é útil. Você saber, você cair da cadeira, é natural, você vai cair alguma vez ou outra, principalmente quando bebe. Porque continua vivendo a vida, exatamente, né? a vida continua. Não vamos ser hipócritas aqui, né? Então você conseguiu viver sem medo, digamos assim. Viver sem medos. Né, assim, com certeza todo mundo tem os seus medos, mas assim, tipo, se cair da cadeira eu vou levantar. Exatamente, com receios, sim. Com medos, acho que... Você experimentava, né? Se permitia, né, nesse sentido de sem medo. Não era difícil de treinar coisas. Até tava, por coincidência, acho que semana passada, eu tava com a minha mãe, com meu pai, fazendo um churrasco lá, meu pai, minha mãe, a Isa, a Paola, tal, toda a minha família. A gente tava fazendo um churrasco e minha mãe tava contando da história que uma vez ela trabalhava no banco na época, né? Ela era caixa de banco. E uma funcionária, uma cliente chegou e falou assim, você não é a mãe daquele menino na cadeira de rodas? Ela falou, sou. Por quê? Não, porque eu acabei de ver ele subindo, pegando rabeira no ônibus. Meu Deus. Achou que ela ia falar alguma coisa desrespeitosa? Não, teu filho. Ela tá passando ali, ela não sabia o que ela fazia. Era esse o nível, né? Meu Deus. Então, você acabou falando da tua jornada de reabilitação, né? Mas é que chegou um ponto, assim, o Pedro sempre fez esportes, né? Que ele disse aqui, né? Então, chegou um ponto
Não que fisioterapia não seja importante, né, Pedro? É importante. É importante. Mas ele Crianças fazia façam tudo, fisioterapia. sabe? Ele fazia 10, esticava tudo verde. Ele começou a experimentar outras coisas, né, Pedro? Você podia falar um pouquinho dessa parte aí, pra que você... Ele começou a diminuir a fisioterapia e fazer outras coisas, Eu né? aprontei, né? Falei assim, fisioterapia é bom, é importante, né? O alongamento e tudo mais, mas... Eu cheguei a uma situação que eu tava assim... Eu queria aprender a ter mais equilíbrio de tronco. Aí eu ficava me matando para tentar ter equilíbrio de tronco. Aí caía para um lado e caía para outro. Eu ficava na cama. Eu sentava aquelas camas altas, né? Com o colchão alto, que o pé fica balançando. Não que tivesse muito apoio também, mas... mas assim, aí eu ficava lá, eu parava, abria os braços e ficava... caía para um lado, caía para o outro. Nada. Até a hora que eu comecei a ter um pouco mais desse equilíbrio, né? E aí eu tinha uma cadeira com encosto alto e eu ficava sentado e eu sentava, que nem meu pai falava, parecia que eu sentava com as costas. Porque eu sentava com a bunda na ponta da cadeira e ficava assim na cadeira, sabe? Todo torto. Eu falei, não, isso aqui tá errado, né? Essa não é a postura que eu quero ter. Eu cheguei e falei assim, o que eu vou fazer agora aqui? Pai, pega um serrote lá. Pegamos um serrote, cortamos o encosto da cadeira. E aí, a partir daquele dia, sei lá, eu tinha 14, 15 anos, eu tirei o encosto da cadeira. E aí, assim, eu sempre fui assim. Então, eu falei assim, na fisioterapia lá, a Mari botava lá, faz tantas flexões, faz tanto abdominal. Era tantos mil coisas, ele fazia tudo. Eu falava, tá bom, vamos lá. Eu falei, não, Mari, vamos... Eu vou voltar pro esporte, eu vou voltar a praticar esporte, que eu sempre gostei, sempre foi algo que pra mim é muito gratificante fazer, eu sempre fui por mais que não pareça agora, que realmente eu tô mais... Mas eu falei, não, vou voltar. Dos esportes que eu fazia, qual que eu posso voltar? Judô não dá mais, né? Futebol fica mais difícil, né? Mas tem judô adaptado, né? Não sei. Eu acho que sim, mas tudo bem, na época você não sabia. Não sabia. Não sei nem hoje, imagina. Talvez deva ter, mas para outro tipo de lesão, né? Não, mas, bom, depois eu vou te falar. É que eu conheço uma pessoa, só que eu confundo todos esses esportes que usa kimono. Pra mim é tudo meio igual. Entendi. E aí eu falei, não, eu vou pra natação. Tá bom, vou pra natação. Natação sempre fui bem. Na época, eu tinha participado de um brasileiro de natação, eu tinha 12 anos. Eu tinha participado de um brasileiro de natação, tinha ficado em 18º. Falei, pô, legal, é pra cá que eu vou, né? Aí eu comecei a nadar. O professor chegou e falou assim, cara, você tá indo bem, né? Você já tem a técnica, porque, né, você já sabe, você já tem a noção do que você tem que fazer. Agora aqui é preparar o teu físico e você quer começar a competir? Falei, eu sempre fui muito competitivo. Sempre. Falei, vamos, bora. Vamos lá. Falei, então vamos. Me enchei num avião, eu e meu pai, fomos para Uberlândia, para o Campeonato Brasileiro de Natação Paralímpica, lá, o Circuito Caixa que eles têm, né? Isso aí era 2007, mais ou menos, eu tinha 15 anos na época. Fui lá, não sei o que, nadei, peguei terceiro lugar nos 50 metros peito. Falei, me achei, né? Eu vou viver disso aqui. Aí voltei, fui para Porto Alegre, no outro campeonato lá, segundo na modalidade que eu nadava, né, que era peito. Vou viver disso aqui. Aí vem o choque de realidade, né? Pagar as contas, né? Porque daí... Não dá pra viver disso. Não dá pra viver disso. Então, assim, eu fui e tal, e aí com 16 anos, eu já tava com índices, assim, muito bons na época, para poder continuar na área competitiva, Pan-Americano, tudo. Eu recebi um convite do meu padrinho, que foi assim, um convite que eu acho que foi uma virada de chave nesse sentido para mim, para saber o que eu queria fazer da minha vida, né? Como a gente acaba amadurecendo muito cedo, então foi uma situação que apareceu. Eu
fui convidado por ele e pelo Rotary na época, né, que foi a instituição que eu fui, a fazer um intercâmbio. E aí morar na Alemanha por 1 ano. E aí eu falei, tá, mas aí eu vou perder todo esse período aqui, né, meus treinos, tudo que eu sempre gostei, que eu tava indo bem, para ir para a Alemanha. Aí, numa conversa muito curta, eu diria assim, com o meu pai, com a minha mãe, na época, eles olharam e falaram assim, você tem que ver o que você quer da tua vida. O que você quer da tua vida? Eu falei, não, eu gosto muito do esporte. Ele falou, tá, mas se você gosta muito, você pode voltar a praticar e aí você vê aonde você vai chegar, né? Mas uma oportunidade dessa eu acho que é válida. E a partir daí foi quando eu decidi, né, e em 2008 e 2009, né, de julho de 2008 a agosto de 2009, eu fui terminar o 2º grau na Alemanha. Eu fui para a Alemanha, fui fazer intercâmbio, fui estudar o alemão, aprender o alemão, conhecer novas culturas e me abrir para o mundo, né? Porque a partir daí você consegue se abrir para o mundo. Porque você não é mais só uma pessoa, só não, né? Mas assim, uma pessoa na cadeira. Não, você é uma pessoa de 16, 17 anos que está num outro país, numa língua que eu ainda não falava, que eu não dominava, eu fui só falando inglês para lá, numa língua que você não domina, num país que você não conhece ninguém, e você tem que aprender a conviver, a entender, a estudar, a ser alguém na vida, entendeu? A ser alguém na vida. E foi assim, uma virada de chave que foi muito legal. Fui para a Alemanha, passei 1 ano lá, estudei, conheci, abri meu mundo, visitei o mundo inteiro de lá, porque tudo pertinho, né? Quando eu voltei, aí eu falei assim, e agora, né? Agora eu só tô bom para campeonato de shopping metro, né? Aí, né, da pergunta dos esportes, né? Esse aí foi só um recorte. Um recorte da minha história, né? Mas aí eu voltei, eu falei assim, puxa vida, não tô fazendo nada de esporte, não tô fazendo nada, o que eu vou fazer? Você voltou pra físio? Eu voltei pra físio. Eu lembro. Eu voltei pra físio, que eu tinha dado uma paradinha, porque na Alemanha eu não tinha feito fisioterapia, só na Alemanha. Então. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Pô, natação eu gosto muito, mas eu não sei se eu quero só ficar contando azulejo, o que eu vou fazer? Falei, vou fazer triatlon. Por que triatlon? Não sei, o que deu na minha cabeça. Naquele dia que eu falei, não, vou fazer triatlon. Eu falei, então tá bom, então eu vou fazer triatlon. E comecei. Fiquei uns 6, 7 meses treinando só, me preparando para poder começar a fazer minhas provas. E aí eu comecei a fazer triatlon, comecei a fazer prova, aí acabei me machucando, dei uma parada e agora eu tô naquela, volta, não volta e não volta, sabe? Mas você joga tênis também? Joguei tênis também. Eu sempre gostei muito de esporte, né? Então, já Faz joguei tempo, tênis, né, já que a andei, gente tá de marcar pra jogar tênis. já joguei tênis, já andei de kart, já fiz triatlon, natação, tudo que é tipo de esporte que aparece, qualquer coisa, eu falo, não, pô, vou lá, daí eu vou, faço, me amarro, mas assim, priorizando, né, hoje em dia, muito mais, hoje o campeonato que eu tenho jogado mais é de sinuca, né, mas sinuca de boteco eu tenho ido bem, mas... Tem bom ranking no bar que eu vou. Não, mas eu sempre gostei muito da área de esportes, é algo que eu sou apaixonado, que eu sou fascinado, assim, e eu acho que isso faz muito bem, não só pro corpo, mas faz muito bem pra alma também, sabe? Você consegue espairecer, você tem tempo para você, às vezes é o esporte que, quando é um pouco mais longo, você consegue pensar mais sobre o que está acontecendo, quando é mais curto, você treina o seu desafio interno, assim, então é algo que vale muito, assim, né? Isso aí não é nem... Não é para pessoa que tem lesão, não. Isso aí acho que é para qualquer pessoa, né? Essa pegada.
E você falou, né, que você sempre gostou de esporte, falou dos esportes que você, né, está mudando e atuando de maneira diferente, mas você descobriu novas paixões? Novas paixões? Nossa, nova, profundo, né? Eu sou mais objetivo. Assim. Tá, você, a partir dessa mudança de perspectiva, mudou a sua visão sobre outras coisas, sobre outros afazeres que você poderia se interessar em fazer também? Você começou a gostar de estudar, por exemplo? Não. Foi fazer Acho faculdade? Que isso é personalidade. Fiz faculdade de Direito, mas não... Não recomendo? Não recomendo, não terminei, parei no último semestre. Então não é a área, assim. Realmente eu acabei indo atrás do que qualquer pessoa faz, né? Tem os esportes do lazer, tudo, mas realmente nunca foi meu foco. Depois que eu fui para a Alemanha, que eu fui estudar, eu saí, fui trabalhar em banco, trabalhei 9 anos em banco, saí de banco. Hoje eu trabalho, né? Tem uma empresa de logística, né? De logística no geral e acho que a minha paixão hoje é estar com aqueles que sempre estiveram ao meu lado. Isso não é que despertou em mim. Isso é algo que... Sempre foi. Sempre foi, né? Sempre foi. Então, família feliz continua feliz, então... E assim se segue. Exatamente. E é verdade, né? Depois você fez físio com a Mari em casa. Isso. E depois você foi pra clínica, né? Continuou sendo atendido na clínica. Eu fiz com a Mari em casa e a hidroterapia numa clínica que na época ela atuava. E daí depois, quando saiu a clínica, ela me chamou para ir para lá e aí eu fui para lá. E nesse contexto de reabilitação, o que você considera essencial para um serviço, né? Para o local, para a equipe? Rampa. Uma clínica adaptada. Rampa, importante. Eu acho que eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V exatamente daquilo que eu falei que a Mari me proporcionou. Porque, assim, o time que ganha não mexe, né? Então, assim, o que você tem que procurar hoje dentro de uma clínica é exatamente aquilo que eu tive dentro. Ainda não era uma clínica, mas eu sei que é exatamente o que eu tive dela e eu sei que é exatamente o que tem dentro da clínica, porque, né, eu convivi lá há muito tempo. Pessoas que entendam que você não está ali só porque você está ali porque você é paciente, entendeu? As pessoas não querem ser tratadas como paciente. Ninguém gosta de ser tratado como paciente. É por isso que criança não gosta de ir no dentista. Porque ninguém quer ser tratado como paciente, ninguém quer ser tratado como médico, como doente, vamos colocar assim. Essas pessoas, elas não estão necessariamente doentes. Elas estão numa condição, entende? Então, o que você tem que procurar hoje, isso eu falo para todos, assim, o que você tem que procurar hoje dentro de uma clínica são pessoas e não fisioterapeutas. São pessoas. Pessoas que conversem com você, que te deem atenção, que te tratem bem, que saibam a hora de tocar em determinados assuntos. Tem que saber a hora de não tocar em determinados assuntos, porque nem todo mundo tem um dia feliz e bom todo dia. Às vezes, né? Não tem. Então, eu acho que isso é o principal hoje que você tem que procurar dentro de estabelecimentos que você está tentando buscar o teu melhor. Então as pessoas elas não podem querer só o teu melhor porque o médico lá de 1950 escreveu uma tese que aquilo. Não. Às vezes a pessoa só está ali porque tem dia que ela não quer fazer a fisioterapia. Às vezes tem dia que ela só quer sentar do lado e ela quer contar que ela conseguiu no dia anterior dar 10 passos com o andador ou na barra fixa. Entendeu?
E ter essa sensibilidade, eu acho que faz a diferença dentro de qualquer profissional, entende? De você não querer só entregar aquilo que lhe é devido, mas você entregar aquele pouquinho a mais, que aquele pouquinho a mais, às vezes, não falo só dentro da área de saúde, eu falo em todos, aquele pouquinho a mais, às vezes, é o que faz a diferença para você ser uma pessoa especial dentro da vida das outras, sabe? Então, esse pouquinho a mais que é o importante, que essas pessoas que estejam procurando clínicas, estejam procurando lugares para tentar fazer esse tratamento, que a gente sabe que não é um processo fácil, né? A gente conta hoje com uma naturalidade porque a gente já criou uma casca, né? Mas são esses detalhes que eu acho que são os mais importantes, sabe? Querem perguntar? Pode ir, Mari? Não, eu acho que a gente... Só para avisar, tá? Quase 50 minutos. Tá, vou terminar. A gente tem que fazer uma live, então se vocês puderem prestar só mais um pouquinho. É a última? É a última já. Nada. Pode dar. Pedro, assim, pra gente terminar, então, se você tivesse que deixar uma mensagem, um recado, uma dica, alguma coisa para os pacientes que têm uma condição de saúde, né, que aconteceu aconteceu agora um acidente, ou está num processo de reabilitação, ou está numa fase difícil, o que você deixaria de fala? Não se lamentem. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada você se lamentar, porque aquilo que Deus escreveu para você, aquilo que Ele desenhou pro teu caminho, vai ser, entendeu? Então, Deus só dá a cruz do tamanho que a gente consegue carregar. Então você tem que ter força, ter determinação, buscar ambientes que te façam se sentir agradável, feliz, confiantes, para você buscar, se não ser a pessoa que era antes, ser uma pessoa melhor. Porque não é o fato de você ter sofrido nenhum tipo de lesão, não é o fato de ter acontecido qualquer tragédia na sua vida, que você tem que parar tudo que você construiu, você desmanchar todo o teu castelinho e querer começar um novo. Às vezes, você só tem que continuar construindo. A vida é uma só, a tua condição mudou, mas você tem que saber que não adianta você ficar nos cantos se lamentando. É claro que vão existir dias difíceis, mas não é porque existirão dias difíceis que você não pode fazer com que os outros dias sejam muito bons. Então, é isso que eu falo para todo mundo, assim, não se lamente. Não se lamente, porque não adianta você só chorar o leite derramado mesmo, assim, você não tem olho nas costas, não é de graça, porque você tem que olhar para frente sempre, sabe? Era isso que eu falava. Então, obrigado, queria agradecer a tua presença, né? Foi bem importante. Para mim, eu acho que para vocês também, sim, né? A Tal conhecia um pouco da história do Pedro. Eu conheci agora. A Duda. Você foi bem importante na minha vida, Pedro, né? Na minha carreira de fisioterapeuta também, na minha vida como pessoa, né? Você contribuiu não só na parte da fisioterapia, mas na minha vida mesmo de crescimento, de maturidade. Eu tive que correr atrás de muitas coisas na minha vida como mãe, né? É recíproco. Porque a gente acaba trocando, né? Conversando, Pedro mais novo e a gente lá, né? Trocando figurinhas. Isso. Então, foi bem importante. Manda um beijo, um abraço apertado na tua família. Será mandado. Eu amo eles mesmo. De verdade, a tua mãe sempre conversa comigo ali no Inclusive, no um beijo Insta. para eles lá. Um Pai, beijo, mãe, Neila, filho. Vai ter um sobrinho agora, fiquei sabendo. Vem neném aí na família. O Antônio tá chegando aí. Então é isso. Obrigado. Obrigado a você. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.